Introdução de uma série de palavras que nós iniciamos com o título Lugares Altos. E o que inspirou esse tema em meu coração foi a voz do Espírito Santo, né? O que Deus tem falado com várias pessoas na igreja. Deus, Ele deu uma visão profética, uma visão noturna, né? Existe diferença entre visão noturna, sonho de Deus, sonho do homem, sonho maligno. Você vai aprender tudo isso em breve na nossa oficina de sonhos e visões. Em breve, fique esperto. E então nessas visões noturnas, o Senhor mostrou um grande avião onde várias pessoas da igreja entravam neste avião para um destino, né? E esse avião não decolava o quanto deveria, nem ia na velocidade que ele precisava. Ele tinha que voar em voo raso, né, baixo, porque em determinados lugares ele precisava aterrissar novamente para que outras pessoas que atrasaram no embarque, não estavam prontas, não estavam no lugar do embarque, pudessem então embarcar. Então esse avião ia fazendo essa sequência, e o Espírito Santo ministrou ao nosso coração que Ele quer nos levar mais alto, mais longe e mais rápido. Deus quer levar a sua vida a um lugar mais alto, mais longe e mais alto, mais longe e mais rápido. Logo depois que nós fizemos uma reunião, né, conversando sobre isso, alertando principalmente o pessoal do louvor, onde vários líderes estavam presentes também. Logo no outro dia Deus deu um segundo sonho, segunda visão noturna, onde Ele falava não só da decolagem, da altura das pessoas, mas também Deus mostrou um drone, uma máquina, uma ferramenta de trabalho, de propagação do Evangelho. Refere-se, né, a isso, ao anúncio, redes sociais, a internet, né, a palavra de Deus sendo liberada, né, sobre os ares. A nossa luta não é terrena nem carnal, mas nos ares. E esse drone, ele tinha as hélices frontais que estavam funcionando apropriadamente, as traseiras, elas não estavam na mesma velocidade, por isso esse drone, ele subia até uma determinada altura, a mesma do avião, e descia novamente. Então nós fizemos uma reunião com todos os responsáveis pelas operações das máquinas, né, dos instrumentos, das ferramentas que nós utilizamos, que nós usamos para ministrar o reino de Deus, propagar o reino de Deus. Se você tem dons, habilidades, chamados para isso, né, para administração de instrumentos, de ferramentas, saiba que Deus está te chamando em nome de Jesus, amém? Seja ela marcenaria, pintura, eletricidade, seja ela mídia, som, iluminação, seja ela fotografia, seja ela o que for, saiba, Deus está precisando de você para que Ele possa manifestar a glória da igreja, a glória de Jesus na igreja, na terra. Deus vai te usar muito para o louvor do nome dEle. Quero ouvir um amém bem forte. As redes sociais, habilidades, as ferramentas que Deus te deu, não é só para você ganhar para a sua vida, mas é para você ganhar vidas, almas para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Esse é o foco, o alvo principal da igreja. E na noite de sexta para sábado, se eu não me engano, da noite de sexta para sábado, o Senhor me deu uma visão noturna, referente exatamente ao mesmo tema. Escute, inclusive na palavra de Deus, nas Escrituras, todas as vezes que você vê uma mensagem, um ensino, uma palavra, sendo repetida várias vezes, isso indica que Deus quer muito a atenção daquele com quem Ele está falando. Isso indica que aquele tópico, aquele assunto, ele necessita extrema atenção.
Entre essas três, depois ontem eu estava no Arena falando com uma outra pessoa que teve exatamente, um sonho exatamente dentro do mesmo contexto. Deus já está falando 4 vezes através de sonhos e visões a respeito do mesmo tema, a respeito do mesmo objetivo, a respeito da vontade do coração do Senhor, que é elevar a sua vida, é levantar a sua vida, que é unindo em altos lugares toda a sua igreja, o nome do Senhor Jesus ser elevado e glorificado. Amém? Então preste muita atenção no que Deus tem falado. E essa visão que o Senhor me deu, ele já não falava só do nível que as pessoas estavam e de elevação, mas o Senhor me mostrou um grande barco, um grande navio. E deste nível, do navio, como é que chama mesmo? Eu não entendo de barco grande, nem de barco pequeno. Tem o porão do navio, certo? Aí a parte ali chama como mesmo? Parte de cima. O convés não é? O convés é a plataforma inteira? É? Aí vou levar você a pescar comigo para aprender umas coisas. Aleluia. Convés. Então eu estava ali naquele convés. E o que o Senhor me mostrou eram muitas pessoas que estavam no porão desse barco. E do convés eu olhava por aquele lugar, aquela escada onde dava acesso ao, vou chamar de porão, ao porão do navio. E eu via aquelas pessoas, olhava aquele ambiente que estava lá embaixo. E então eu começava a estender as mãos e chamar as pessoas. Eu começava a convidar as pessoas para sair daquele lugar e vir para um lugar mais alto. Fala comigo, altos lugares. Então quando eu entendi isso prontamente, é uma palavra que Deus já tem colocado no nosso coração de toda a igreja, mas eu fui pedindo ao Espírito Santo me ajudar a entender os detalhes, o que mais tinha ali que Deus queria falar. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração que o porão é um lugar de frieza, o porão é um lugar de pouca luz, o porão é um lugar de cargas que a pessoa não consegue carregar sozinha. O porão é um lugar, muitas vezes, de mau cheiro. O porão é um lugar de isolamento. O porão é um lugar onde, além de ter pouca luz, mais escuridão, é um lugar onde a glória de Deus não está refletindo, a luz do reino não está refletindo na vida de cada pessoa como deveria. Então, quando eu falo que Deus quer nos levar aos lugares altos, dentro disso tudo que nós temos visto o Espírito Santo ministrar, eu quero que você saiba que por mais profundo que você esteja, por menos que esteja brilhando a luz na sua vida, por mais pesado, por mais dolorido que seja, por mais difícil que esteja o que você está vivendo, existe uma mão estendida convidando você para vir para um novo nível, para vir para um novo lugar. E se você está neste lugar, eu quero que, em nome de Jesus Cristo, no final da palavra dessa noite, quando nós convidarmos para o altar, que você tenha disposição de vir para o altar e declarar como uma resposta ao Senhor, de que Deus, eu estou saindo do lugar que eu estou pela fé, e eu estou atendendo o seu chamado, o seu convite pela fé, eu estou subindo mais alto. Quero ouvir um aplauso bem forte ao Espírito Santo de Deus. Então, este é o contexto do que o Espírito Santo tem falado. Na semana passada, nós vimos que o Senhor, Ele quer nos levar e manter em lugares altos. Vimos exemplos de Moisés, quando que Deus tinha para entregar para ele, Ele chamou Moisés para um lugar mais alto, Elias no lugar mais alto, Zaqueu, quando procura um lugar mais alto, ele atrai a atenção de Jesus para dentro de sua casa. Jesus subia ao monte para suas decisões, para suas orações, para buscar ao Pai. E eu espero que você entenda que este lugar mais alto que Deus quer te levar não é sobre o geográfico, não é sobre o físico,
Deus quer elevar a nossa vida. O Senhor quer nos levar a um lugar mais alto de intimidade com Ele, um lugar mais alto de santidade, um lugar mais alto de milagre, um lugar mais alto de adoração, um lugar mais alto de louvor, um lugar mais alto de provisão, um lugar mais alto de generosidade, um lugar mais alto de fé. Você está entendendo isso, sim ou não? A igreja de Jesus, vimos semana passada também, ela tem lugares altos preparados para ela. Quando Jesus fala sobre a vinha, que refere-se à igreja do Senhor, ele indica que a construção da vinha envolve uma cerca de proteção, envolve um lugar, um lago para irrigação, e também tem na vinha uma torre para observação, um lugar alto. A igreja, Jesus tem a igreja estimada para lugares altos. Vimos que os lugares altos a gente precisa tomar muito cuidado, porque lugar alto é lugar não só de bênção e de provisão, mas que os lugares altos também são para os lugares onde muitas vezes o diabo leva as pessoas para provações. Depois de 40 dias de jejum no deserto, Jesus foi levado pelo diabo a lugares altos para ele ser provado, tentado, para ele ser provocado a não cumprir, a palavra de Deus, a tentar a Deus, a abrir mão da sua adoração. Então, lugares altos são lugares que nós precisamos buscar, almejar, mas estarmos atentos quando nós estamos nele, para que nós não venhamos a negar o nosso Deus e a nossa fé. Vimos que existem lugares altos que são reprovados por Deus, como por exemplo a Torre de Babel, onde os homens estavam cumprindo esse princípio do coração humano, de subir, de crescer, de alcançar altos lugares, mas o propósito do coração deles estava errado. O que eles queriam era fama, o que eles queriam era um grande nome, o que eles queriam era a independência de Deus, e o Senhor interviu e anulou aquele lugar alto. Hoje eu quero falar com você sobre o propósito dos lugares altos que são aprovados por Deus. Diga comigo bem forte: lugares altos. Quais são os propósitos desses lugares altos? Deus elevando a minha vida, Deus fazendo com que eu viva e alcance uma maior maturidade, um maior equilíbrio. Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus me dar mais experiências com Ele, com o seu Espírito, com a sua palavra, com a sua igreja, com as pessoas, com o seu poder? Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus em levantar uma pessoa? Em primeiro lugar, do propósito de lugares altos, é que os lugares altos são lugares preparados para que você possa ouvir melhor a voz de Deus. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao 3. A Escritura diz: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Talvez eu estou na NVI, tá bom? Dá uma conferida aí, eu não anotei aqui a versão que eu estou usando. Eu ficarei no meu posto e tomarei posição sobre a muralha. Eu vou aguardar para ver o que Ele me dirá, e que resposta eu terei referente às minhas queixas. Eu tenho reclamações, eu tenho insatisfações, eu tenho questões, e eu preciso que o Senhor me responda. Então, eu entendo que eu vou para o meu posto, eu vou para um lugar de sentinela, eu vou para um lugar de observação, eu vou para um lugar de atenção. Este lugar de observação, de atenção, o lugar onde nós encontramos respostas, muitas vezes é na casa de Deus, é na leitura da palavra de Deus, mas também muitas vezes é lá no seu secreto, quando você dobra os seus joelhos, e você não apenas fala com Deus, não apenas você relata as suas queixas, não apenas você faz os seus pedidos da sua lista de oração,
mas quando você dá a Ele tempo suficiente para você ser ministrado pelo Espírito Santo, onde você aguarda para ouvir a voz de Deus, esperando o que Ele dirá em resposta às suas questões. Muitas pessoas sabem falar com Deus, mas não sabem ouvir a Deus. O lugar alto é um lugar onde você ouve a Deus, onde você consegue discernir a voz de Deus, onde você consegue entender a voz do Espírito Santo. Se você tem tido dificuldade para entender, para discernir a voz de Deus, para saber quando é Deus falando com você ou não, Deus está te chamando para um lugar mais alto, para você ter resposta às suas questões. Posso ouvir um amém? Então o Senhor respondeu, versículo 2, Ele fez o que tinha que fazer, sabia que precisava buscar um lugar mais alto, o nível que ele estava, ele não ia obter as respostas necessárias. Então ele se posiciona, e no versículo 2, o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quando você está num lugar alto, você tem respostas, e quando você tem respostas, essa é a expectativa do Senhor. Escreva a visão, escreva o que eu estou te mostrando, para que quando você precisar se lembrar, seja fácil de você ler, e o seu espírito ser despertado novamente, para que você creia no que foi te mostrado, no que foi dito. Guarde essa fé. Existe um tempo designado, verso 3, para aquilo que te foi mostrado, e aquilo que te foi mostrado não falhará. Ainda que demore, pode esperar, porque a palavra saiu do trono, certamente ela vai se cumprir. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está chamando essa igreja, o Senhor está chamando você, o Senhor está chamando o seu povo para lugares mais altos. Deus quer levar mais alto quem está no baixo nível, no nível normal, comum, tradicional. Deus quer levar mais alto quem já está alto. Deus quer levar mais alto quem está no mais profundo abismo. Essa é a visão. Essa tem sido a palavra do trono de Deus. Eu creio nessa palavra. Isso está escrito, registrado. Eu e a pastora, nós temos um grupo, nós dois, de sonhos e visões. Todos os sonhos e visões que Deus vai nos dando, nós vamos registrando ali. E nós vamos olhando tudo aquilo que Deus tem mostrado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai levar essa igreja a novos lugares, lugares altos. Nós vamos mais longe, nós vamos mais rápido. Essa é a palavra do trono de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Você pode crer, porque Deus é fiel com a sua palavra. Ele é fiel. Segundo propósito dos lugares altos que o Senhor aprova, é uma posição que Deus te coloca para que você tenha uma melhor habilidade de identificação das aproximações na sua vida. Existe um lugar onde Deus quer te levar, que você consiga ter um melhor discernimento de espíritos, onde você consiga fazer uma melhor leitura das pessoas que se aproximam de você. Nem todas as pessoas que se aproximam de nós, elas se aproximam honestamente, inocentemente, amorosamente. Existem pessoas que se aproximam da sua vida de uma forma camuflada, intencional, mas é porque ela está vendo algo em você que interessou ela, e ela vai se aproximar de você só por causa dos interesses dela. Livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 17, a Escritura fala do momento onde a sentinela foi para a torre de vigia. A torre é o lugar alto. A torre, o lugar alto, é onde você está vigiando, onde você está observando quem está aproximando-se da sua vida. E foi quando ele se posicionou neste lugar alto que ele percebeu uma tropa de Jeú se aproximando.
E ao perceber a aproximação, ele não se sentiu intimidado, e ele gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: chame um cavaleiro e envie a encontro deles, para perguntar se eles vêm em paz. Sabe, muitas pessoas às vezes se aproximam da sua vida, e você simplesmente assume que fica esperando que as pessoas querem paz com você, mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas têm comportamentos desagradáveis, o Espírito Santo te alerta, chama a sua atenção, você começa a ficar com o pé atrás, mas muitas vezes pela carência, pela solidão, você acaba recebendo como aproximação na sua vida qualquer um que se aproximar de você. Existe essa questão que nós precisamos ter em nosso coração: será que você está se aproximando de mim? É paz que você quer? Você está buscando paz? Porque esse é o território que eu vivo, esse é o ambiente que eu vivo, essa é a realidade da minha vida. Eu conheci o príncipe da paz, eu vivo em paz, eu sou um anunciador, um propagador da paz. E eu preciso saber se você está aproximando-se da minha vida porque você quer fazer parte deste ambiente, deste reino que eu sou parte, ou se você está aproximando da minha vida porque você viu em mim algum interesse, ou desconhece a minha realidade e quer que eu faça talvez parte da sua vida. Quando você sobe a um lugar alto, quando você está posicionado na torre de vigia, você começa a perceber quem se aproxima de você, por paz, ou por segundas intenções, ou porque a pessoa quer a influência que você quer, que você tem, ou porque a pessoa quer o dinheiro que você tem, ou porque a pessoa quer os contatos que você tem. Saiba identificar como as pessoas se aproximam de você, esteja atento a isso, e você vai ver que o Espírito Santo vai ir te ajudando, a você inclusive ensinar as pessoas que estão à sua volta, que se você identificou propósitos errados, você vai ser um instrumento de Deus para que as pessoas possam alinhar os propósitos da sua vida. Posso ouvir um amém bem forte? Primeiro propósito dos lugares altos é ouvir a voz de Deus. Segundo propósito do lugar alto é você identificar o que realmente as pessoas querem de você quando se aproximam da sua história, da sua vida, da unção que está sobre você, da graça que está sobre você, do poder de Deus que está sobre você. E se você valoriza tudo isso, você vai ficar atento às aproximações, preservar tudo isso, para a honra e louvor do Senhor. Posso ouvir um amém? Terceiro lugar, o propósito do lugar alto é de monitoramento privilegiado das águas, daquilo que mantém a vida e o refrigério, dos trabalhadores, dos obreiros à sua volta, tanto ministerial quanto profissional, monitoramento de bens, monitoramento de semeadura e colheita. Livro de Ezequiel, capítulo 33, 2 Crônicas, versículo 26, capítulo 26, versículo 10. 2 Crônicas 26, 10. Também construiu torres no deserto, construiu lugares altos, lugar de elevação, de observação, para monitoramento. De quê? De aproximação de pessoas, sabemos que isso faz parte. O que mais? Cavou muitas cisternas, para monitorar as águas, para monitorar os rebanhos, que estão se saciando ali. Ele possuía muitos desses rebanhos, na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores, cisternas, seus rebanhos, seus trabalhadores, seus campos,
e suas vinhas. O lugar alto é um lugar, é uma posição de elevação. Quando Deus eleva a sua vida, quando você constrói torres e sobe, e guarda, e protege, e se mantém visitando este lugar para esse monitoramento, é um lugar onde você preserva suas águas limpas, é um lugar onde você preserva os seus rebanhos, aquilo que te alimenta, aquilo que te sustenta, o lugar de onde vem o seu alimento, né? Onde vem a sua fonte de renda. É um lugar onde você observa os seus trabalhadores. Se você é dono de empresa, se você é gerente, diretor, se você é responsável por uma equipe, seja, né, no mundo, no secular, no trabalho, no profissional, um líder de equipe, célula, secretaria. Se você é um pai de família, que tem os seus filhos, os trabalhadores, escute, existe um lugar onde Deus te coloca, que você pode ter olhos para essas pessoas, ver se os seus trabalhos estão sendo realizados com eficácia, com eficiência, ver se o comportamento é de honestidade, para que você possa observar se você não está pagando demais, quem está trabalhando de menos, e você não está pagando de menos, quem está trabalhando demais, para que você não perca as boas forças que Deus tem colocado para ajudar o cumprimento do propósito dele na sua vida. Você está me entendendo, sim ou não? Os seus campos, os lugares onde você semeia e colhe, é quem vive num lugar alto que observa e cuida das suas sementes. Quando você vem para o altar, você faz suas sementes, quando você declara no altar a sua fidelidade ao Senhor, escute, existe um lugar onde Deus quer que você esteja para monitorar aquilo que você tem semeado. Você precisa ter atenção naquilo que você coloca diante do altar. Se você coloca diante do altar sementes que você nem espera colheita, quando ela vier, como você vai glorificar o seu Deus? Você está me acompanhando, sim ou não? Se no tempo da colheita você não estiver em um lugar alto, observando as suas plantações, para saber se nenhuma praga está se aproximando, gafanhotos, lagartas, fungos, se você não observar, cuidar das suas plantações, e ver se não tem nenhum animal ali pisoteando, quebrando, destruindo tudo, as suas colheitas serão comprometidas. Então, quando você semeia no altar, quando você semeia no reino de Deus, na vida das pessoas, você precisa estar neste lugar, observando, cuidando. Deus, olha, eu fiz a minha semeadura e eu tenho esse propósito, então eu estou aqui olhando, Senhor, para o cumprimento dele. Seja uma oportunidade, uma porta de emprego, a multiplicação das empresas, ou o crescimento dela, ou a multiplicação das células, né? Ou a cura na sua casa. Tudo que você semear no altar, tudo que você semear em Deus, esteja no lugar alto, cuidando para que a sua colheita não seja comprometida, roubada, danificada. Porque quando nós semeamos no altar do Senhor, nós podemos confiar que aquela semente, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar os frutos. Mas também é nossa responsabilidade cuidar daquilo que Deus está nos dando para colher. Você pode aplaudir Ele, se você entende que você precisa melhorar o seu monitoramento. Monitore, você precisa monitorar os gastos no seu cartão de crédito, monitorar os gastos na sua conta. Você precisa ter um monitoramento financeiro, você precisa observar. Administração financeira não é só você olhar onde tudo foi gasto, mas você também ter um planejamento de onde os seus recursos serão direcionados. Muitas pessoas não têm sabedoria com suas finanças, porque eles vivem de repente no escuro, ou num lugar baixo. Deus quer elevar você, Deus vai fazer de você um sábio administrador, e deixa eu te dizer uma coisa, você é um mordomo do Senhor, e todos nós diante do Senhor, um dia precisaremos prestar contas de todos os recursos que eles colocaram nas nossas mãos. Eu sei que nós como igreja, temos muito temor, vimos, né, já ao longo da história da igreja, né, tantos
tantas pessoas que utilizaram da igreja e do dinheiro da igreja para benefício próprio e mal aplicaram os recursos da igreja, tão suado, um dinheiro santo, finanças santas. Nós temos essa observação, essa preocupação, né? Como está sendo aplicado os meus recursos no altar, como está sendo administrado os meus recursos, né, que tão fielmente eu trago na presença de Deus, e isso é ótimo. Agora, nós não podemos esquecer de nós ficarmos cuidando de uma administração que está fora do nosso controle e não cuidar da administração que está ao nosso controle, ao alcance das nossas mãos. Posso ouvir um amém? Cuide da sua casa. Se você está tendo faturas, né, de repente água alta demais, exagerada demais, é possível que haja algum vazamento. Monitore. Eletricidade, é possível que haja alguma fuga de energia. Mas eu estou pagando só 100, só 200. Está dando só R$500 a mais de diferença. No final do ano você já fez a sua conta? Então faça os seus monitoramentos. Cuide bem daquilo que Deus tem dado na sua mão. São suas colheitas. Amém, igreja? Quarto propósito do lugar alto: o anúncio do Evangelho. Livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 ao versículo 9. Filho do homem, eu o fiz uma sentinela. A sentinela é aquele que cuida, a sentinela é aquele que está observando, é aquele que está assistindo, é aquele que está monitorando, é aquele que está vigiando, é aquele que está no lugar alto. E Deus está dizendo: eu fiz de você isso, eu fiz de você alguém para estar nas alturas, no topo da torre, para subir o monte Sião, para subir a lugares altos. Eu fiz você para ser uma cidade acesa sobre a montanha. Eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, olha a palavra de Deus, verso 8. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio vai morrer por sua iniquidade. Mas eu considerarei você, sentinela, responsável pela morte dele. Versículo 9. Mas, se você advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de sua responsabilidade. Nós, como igreja, somos sentinelas do Senhor. Deus quer te levar a lugares altos. Deus vai fazer manifestar cura na sua vida. Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar o seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento com os seus pais. Deus vai colocar nobreza, honra, a glória dele na sua vida. Deus vai fazer você subir a lugares altos, sim. Contudo, neste lugar alto existe uma responsabilidade, e ela não é só para exaltar você e você alcançar os seus sonhos e só você conhecer a bondade de Deus. Não, a principal responsabilidade de uma lâmpada acesa, de um sentinela, de um cristão, é o anúncio do Evangelho. Quando você encontra uma pessoa num caminho errado, quando você encontra uma pessoa com um coração errado, quando você encontra uma pessoa cheia de juízo, de julgamento, de condenação, quando você encontra as pessoas com corações desejosos que o outro seja punido, porque aquilo que ele fez, ela reprova, então ela quer te usar para punir alguém, e você diz: calma, aquele que vive pela lei vai morrer nela, aquele que vive pela lei está debaixo de maldição, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Calma, tira essa sujeira do seu coração, tira o cisco, a trave dos seus olhos para você apontar o cisco dos outros. Calma, não é esse o caminho. Calma, Deus tem um tempo. Calma, o Espírito Santo está trabalhando. Quando você olha uma pessoa
no pecado, na iniquidade, quando você olha a pessoa em maldade, você alerta e você instrui ela, dizendo: escuta, existe um caminho mais excelente, existe uma vida mais leve, existe uma vida mais feliz. Quando você alerta a pessoa, dizendo: escute, esse caminho que você está seguindo, o fim dele é a morte, é a perdição, você precisa se arrepender, Deus vai te dar forças, o Espírito Santo vai te ajudar, confia nele, deixa o seu erro, deixa a sua falha, Deus quer mudar a sua vida, te levar a lugares altos. A Escritura diz: quando você faz isso, você está livre da responsabilidade da vida, da decisão daquela pessoa. Contudo, se você senta na mesa dos escarnecedores, e você ri como eles, e você reprova tudo que eles estão fazendo, mas você não perde a oportunidade de anunciar o Evangelho. Quando alguém chega para te contar algo muito feio, ainda que com orgulho e honra, e você só ri, finge de bobo, porque você tem medo de contrariar alguém, Deus está dizendo: escute, eu coloquei você como sentinela para anunciar o Evangelho, denunciar o pecado, denunciar o erro. Você precisa alertar. O que a pessoa vai fazer com isso é problema dela, mas se você não faz, se você se cala, Deus está dizendo: nós vamos ter uma conversa a respeito disso, porque essa pessoa pode morrer e ir para o inferno, e eu dei para você a oportunidade de falar do meu amor, do meu perdão para ela, e você não fez. Eu quero estar livre dessa conversa com Jesus. Talvez você encontre alguém que está sofrendo, está em depressão, precisa de uma oração, vive ansioso, sem esperança, e você concorda dizendo: a vida é assim, todo mundo passa por isso. Pois é, né? Que difícil. Ao invés de você dizer para ela: escute, Jesus tem a resposta para você, Jesus te ama, não quer que você vive assim. Como têm sido as suas reações diante daquilo que as pessoas trazem aos seus ouvidos? Qual tem sido a sua resposta quando propostas erradas chegam até você? Você participa e se entrega? Ou você recusa e reprova e diz: não, isso não vem de Deus, isso aí não vai dar bom, isso não vai dar certo? Deus está dizendo: eu fiz de você um sentinela, eu estou te dando conhecimento da palavra, para que você seja transformado por ela, alcance lugares altos, e aqueles que estão lá nos porões, você possa ser essa mão estendida para tirá-los de lá, e levá-los a um lugar mais alto também. Você pode aplaudir a graça e a misericórdia de Jesus? Nos lugares altos, são lugares onde nós ouvimos a voz de Deus, onde nós identificamos as aproximações das pessoas nas nossas vidas, onde nós monitoramos aquilo que nos sacia a sede, a presença de Deus, a intensidade da intimidade com o Espírito Santo, aquilo que Deus nos deu para administrar. Os lugares altos é o lugar onde nós anunciamos o Evangelho, é o lugar onde nós anunciamos a graça, o perdão, onde nós anunciamos a chance das pessoas serem transformadas por Deus. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então você, sentinela, saiba que você não está vigiando, monitorando, identificando as aproximações, nem falando sozinho. O Senhor vigia a cidade, o Senhor vigia o seu povo, o Senhor vigia o povo santo de Sião. Você não está sozinho. Quando você falar, Ele vai te ouvir e Ele vai falar com você. Quando você precisar de identificar, Ele vai te ajudar, Ele vai indicar para você sinais que vão orientar a sua vida. Quando você estiver preocupado com as águas, os trabalhadores, seus bens, sua semeadura, sua colheita, Ele vai dizer: sim, filho, eu estou vendo também, que bom que estamos de acordo, está ligado no céu, os anjos vão operar e vão proteger tudo aquilo que eu tenho te dado, tudo aquilo que você tem colocado no altar. Quando você está na posição de sentinela, e você anuncia o Evangelho, você não está sozinho. O Espírito Santo está lá convencendo o homem do erro, do pecado, do juízo, da justiça. Ele está lá para convencer o homem que sim, Deus ama, que sim, Deus resgata, que sim, Ele é real, Ele transforma, que sim, Ele quer tirar as pessoas da maldição da lei, Ele quer colocar as pessoas debaixo da graça.
a promessa do Espírito, encher, batizar com o Espírito, encher de dons, dar um propósito de vida. Ei, sentinela, o Senhor está contigo. Se prepare para você subir mais alto, ir mais longe, e mais rápido na presença de Deus. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra.